Felipe Killing já está ao vivo aqui com a gente para falar sobre aquela tragédia na Macedônia do Norte. 20 pessoas já foram presas por causa desse incêndio em uma boate que deixou 59 pessoas mortas, mais de 100 feridos. Uma tragédia que nos lembra muito algo que aconteceu aqui no Brasil, inclusive a tragédia da Boate Kiss em 2013. Killing, quais são as atualizações sobre esse caso? Muito boa tarde para você. Tudo bom, Larissa? Boa tarde a você, Isabela, Fábio, a todos que nos acompanham. As investigações preliminares apontam para uma série de irregularidades. Primeiro que o local não foi construído para ser uma casa noturna. Era uma antiga fábrica de carpetes e não tinha saídas de emergência suficientes. Além disso, o teto era revestido com material altamente inflamável. E assim como na tragédia em Santa Maria, na Boate Kiss, um show de pirotecnia acontecia e aí uma faísca acabou tocando esse material inflamável no teto e o fogo se alastrou em segundos. Na casa noturna, chamada Pulse, que fica na cidade de Kotani, a cerca de 100 quilômetros da capital Skopje, na Macedônia do Norte, havia 500 pessoas. A capacidade era de 250 pessoas. As autoridades afirmam que não havia uma licença, mas sim uma licença falsa, que teria sido assinada por uma ex-integrante do Ministério da Economia. Inclusive, entre os 20 detidos estão essa mulher e o dono da Boate Pulse. A maioria das vítimas tem idade entre 14 e 24 anos. E muitas foram levadas não só para hospitais na capital Skopje, né, muitas das pessoas feridas, mas também para países próximos, como Bulgária, a Grécia e também a Turquia. Hoje, um dia de muita revolta na Macedônia do Norte, diversos protestos acontecendo por lá e também de muita tristeza. Familiares lamentando a morte de pessoas jovens que saíram para se divertir, mas infelizmente o que era para ser uma festa se transformou numa noite de horror. E o que dá para ver nessas imagens é que o fogo se alastrou realmente de forma muito rápida, apenas uma saída de emergência, e a investigação preliminar apontando diversos erros e coisas que poderiam ter sido evitadas. É muito triste, né? A gente vê que existe uma série de normas, de legislações do que pode ser feito em casas noturnas, em locais fechados, né? Não é nem em casas noturnas, mas acender esses artefatos, esses objetos de pirotecnia que sai fogo, enfim, que pode causar esse tipo de incêndio. É muito triste ver que, mesmo depois de uma tragédia tão grande como a do Brasil, por exemplo, em 2013, que teve, claro, uma repercussão não só nacional, mas mundial, a gente vê uma coisa muito parecida acontecendo também agora na Europa, né, Killing? A descrição do Killing foi absolutamente idêntica, né? Quando o Killing começou a Exato. descrever os motivos do acidente, da tragédia, era exatamente a mesma descrição que a gente Exato. tinha quando aconteceu em Santa Maria, né, Killing? Exatamente, muitas semelhanças, e isso tem repercutido bastante, né? Porque no Brasil aconteceram algumas mudanças depois, mas era uma tragédia, infelizmente, na Macedônia do Norte, anunciada. Então você tinha uma casa com capacidade para 250 pessoas, e estavam lá 500 pessoas. Apenas uma saída de emergência, uma outra porta estava trancada, um teto revestido com um material tóxico. Então muitas das mortes aconteceram não só por conta das queimaduras, muita gente morreu pisoteada, mas também pessoas que inalaram essa fumaça extremamente Como aqui, tóxica. né? Exatamente, não tinha um número suficiente de extintores de incêndio, então as semelhanças são assustadoras. E no Brasil a gente faz muito isso, né? Por exemplo, quando aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente acabou se comparando e também pegando exemplos de locais que fizeram coisas para evitar Uhum, enchentes, como por exemplo os Países Baixos, né? sim. Então, que uma tragédia, não só no Brasil ou na Europa, sirva para outros países aprenderem com o erro e evitar que vidas sejam perdidas de forma desnecessária. Sem dúvida. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo as informações para a gente da Europa. Killing, obrigado, bom trabalho por aí, um abraço. Valeu, até mais. 3h50.